Vista. Tá certo, 9 horas com mais 8 minutos. Agradecer de coração aqui, vereador Tiago Chimink, tá? Hoje abrindo um espaço na sua agenda e prestando serviço aqui através do microfone da Nova Tropical FM, meio que fazendo um balanço, por que não, né? Desses mais de 6 meses enquanto vereador, enquanto integrante do Legislativo aqui na cidade de Votorantim. Tiago, bom dia, agradeço demais a sua participação aqui conosco. É positiva essa sua participação nesses primeiros 6 meses de atuação por aí? Qual é o balanço, qual é a avaliação que você faz? Agradeço a sua participação aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Moreto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Excelente semana para todos. Nós fazemos uma avaliação muito positiva, sabe, desses sete primeiros meses aí, quase, né? Finalizando aí. Nós estivemos focando naquilo que nós tínhamos como bandeira, que foi a questão social, onde nós ajudamos na reconstrução agora do reinício do Comas e também das parcerias aí com as iniciativas privadas, no sentido de fornecer estrutura para os assistentes sociais e poderem atender a população de Votorantim, e também a questão da moralização do dinheiro público, né? São 2 projetos importantes que a gente nós apresentamos aqui. Um diz respeito a não conceder incentivos fiscais a empresas que já tenham em seu histórico um envolvimento com corrupção, e a outra, que agora a gente entrou após o recesso, né, o segundo semestre, que é inviabilizar a denominação de espaço público de pessoas que tenham sido condenadas por atos como corrupção e outros crimes, né? Então a nossa ideia é começar a fazer nossa parte aqui, moralizar a política daqui de baixo, né? E tem um detalhe, não é, Tiago? Não bastasse aí a cobrança que naturalmente e necessariamente o eleitor, enfim, o cidadão votorantinense acaba fazendo aí junto aos vereadores, tem também uma outra atividade que ela precisa ser eficiente de vocês, que é, na verdade, acompanhar de perto todo o interesse de uma administração, secretários, a própria prefeita, vice-prefeito, enfim. A cobrança é muito grande porque você tem que estar o tempo todo lá enquanto vereador da situação, meio que respeitando isso e trabalhando nesse sentido. E como é que é isso? Conta aí pra gente. Exatamente, Moreto. Eu tenho a honra, a felicidade de ser um dos vereadores mais próximos da prefeita, né? Uhum. Até pela nossa relação pessoal, de amizade. Então, a gente acaba dessa mesma forma que você disse, alternando entre cuidar do nosso mandato e também ajudar no que for possível a administração, né? Tiago, eu preciso fazer uma outra colocação. Tem sido muito comum por parte dos vereadores, aliás, não só vereadores, né, como também até deputados estaduais, por que não, né? Deputados federais também. Vez ou outra eles recorrem às suas bancadas, enfim, aos seus próprios partidos, no sentido das tais emendas parlamentares, o que é muito comum nos dias de hoje. E aí a gente faz um comparativo na situação delicada que vive todos os municípios do Brasil, são mais de 5 mil municípios, né? E essas emendas ajudam bastante na administração, porque às vezes a receita está curta e quando vem esse dinheiro extra, digamos assim, ajuda bastante na administração. No seu caso em particular, o que vem na nossa cabeça? Bom, ele vai recorrer exatamente aos deputados, seja lá estadual ou federal, que sejam do partido. Só que, por outro lado, estes mesmos deputados, particularmente os da região, eles já fazem um trabalho nesse sentido. Já liberam verbas, não só para Votorantim, mas para Sorocaba, enfim, boa parte aqui da nossa região. Aí você se sente à vontade também, vez ou outra, de buscar possíveis emendas com outros deputados que sejam de outros partidos? Você tem essa relação? Como é que é isso, Tiago? Sim, me sinto, Moreto, você tem toda a razão. Esses deputados que são do meu partido, PSDB da região, eles normalmente já têm o trabalho deles, essa estratégia de destinar recursos para a cidade. Tem uma ligação com hoje a prefeita e ex-vereadora Fabiola. Então, o que eu fiz? No início do ano, eu sentei com a prefeita e disse da minha vontade de poder estar buscando recurso e dizendo que eu não ia na mesma fonte dela, porque senão não íamos somar esforços. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar justamente, olha que ironia, recursos. Eu acabei sendo o parlamentar que mais me destinou recurso, por exemplo, é do PSM, no estado, que é o Tenente Coimbra. Né? Eu consegui R$500.000 para a infraestrutura com o Tenente Coimbra,
mais 257 com o deputado do Podemos e mais 100 com o deputado federal para a saúde do PSL. Ou seja, nenhum é do PSDB, ironicamente falando. Mas isso não significa que causa algum desconforto, nem para mim, nem para o partido aqui. É uma questão mesmo de estratégia de abrir outras frentes para que a cidade possa receber recursos, né? Eu imagino. Tiago, você enquanto vereador, que projeção você faz? Qual é a Votorantim do seu futuro, Tiago? Tá. Eu acho que a Votorantim do futuro ela tem que ser começada a ser preparada agora. A prefeita assumiu com dezenas de dificuldades estruturais da prefeitura. Nós temos dois problemas graves aqui para tocar a prefeitura. Uma é folha de pagamento e a outra é esse enfrentamento de pandemia, de Covid e de falta de estrutura para fazer a máquina andar. Entendi. Então, nesse primeiro ano, a ideia é estabilizar isso aí e depois partir para aquilo que a gente acreditou na campanha e passou para as pessoas, que é fazer Votorantim ser uma cidade mais moderna, uma cidade mais inteligente. Isso em parceria também com a iniciativa privada. Quando você vê agora os novos núcleos habitacionais privados se instalando em Votorantim, uma projeção de que em 10 anos a gente suba de cerca de 120 mil habitantes para quase 200, é o desafio que nós temos que nos preparar para que essa cidade tenha condição também de não só receber essas pessoas, mas poder dar dignidade, né? Aí eu lhe faço uma outra colocação. Nós estamos num momento extremamente delicado, importante para vocês legisladores, que é exatamente definir valores, orçamento, enfim, para a partir de 2022 isso seja colocado em prática. Te preocupa o fato de que, mas Votorantim precisa crescer. Só que se cresce um bocadinho mais, cola em Salto de Pirapora. Cresce outro pouquinho mais, cola na cidade de Sorocaba. Enfim, haja planejamento. Te preocupa isso quando há cobrança de um crescimento, mas ao mesmo tempo precisa de um planejamento muito bem eficiente para isso? Com certeza, amor, você tem toda a razão. Eu acho que o crescimento já chegou o momento que ou cresce Votorantim, né? Tanto a questão, Votorantim hoje, para você ter uma ideia, a maior receita é no setor de serviços. Então, o Votorantim precisa investir mais nessa questão de serviços. Nós não temos muita área agora, como você mesmo falou, daqui a pouquinho encostando em Salto, daqui a pouquinho encostando em Sorocaba, e hoje o boom da cidade está sendo os empreendimentos imobiliários, né? Então você precisa ter o quê? Você precisa ter planejamento para que a cidade cresça de forma organizada. Então, até conversei com a prefeita sobre a possibilidade de a gente rever de novo o plano diretor desse mandato, porque é o que vai dar o norte para a gente para os próximos anos, né? Agora tem um detalhe, qualquer coisa a gente cresce para cima, porque o céu é o limite. Vamos verticalizar que o céu é o limite, entendeu? É bem por aí, só que esses empreendedores também, eles querem uma contrapartida, né? E até nesse aspecto, vocês, legisladores, têm um peso fundamental, porque não dá para ficar isentando impostos, entre outros benefícios, né? Tem que ser com muita transparência acima de tudo, né, Tiago? Exatamente. Perfeito, perfeito. Tiago, outro detalhe aqui. Dia desses eu conversava com o Luciano. Enfim, a gente tem espaço aí com todos os vereadores. Isso é bom demais, porque a rádio faz um trabalho no sentido de prestar serviço para a nossa população. Isso é bacana demais. E ele falava que ele tem o desejo, digamos assim, de alçar voos mais altos agora, particularmente para o ano que está chegando, o ano de 2022, que é um ano eleitoral. Aí eu te coloco a seguinte situação, tá? Tem muitos que de repente se utilizam desse expediente só para dar uma avaliada no eleitorado, só para ver como é que está a aceitação, né? Só para fazer um teste, um termômetro, digamos assim. Passa isso pela sua cabeça ou não? Não. Isso daí no momento realmente fazem, viu? O vereador, no caso, o vereador Luciano, ele já externou a vontade de disputar o pleito no executivo para 2024. Então eu acredito que seja necessária essa estratégia dele. Agora eu, na verdade, pelo meu histórico da Câmara, eu fiquei aqui por 12 anos, eu tinha como objetivo chegar à vereança. Estou muito feliz com esse mandato que o povo me deu, estou trabalhando muito, estou trabalhando firme para ser reeleito, quero ser reeleito e trabalhar depois mais um mandato, e o meu grande objetivo é trabalhar para que a prefeita também seja reeleita. E depois, quem sabe um dia a gente entrar na fila aí, né? Agora vamos lembrar, Tiago, que antes de 24 tem 22 e muita gente de olho na Assembleia e até mesmo no Congresso, né?
Tem muita gente eu divido em dois grupos, Moreto, o que realmente está de olho e com condição de chegar, e o segundo que é conforme você falou, aquele que está esquentando o eleitorado, medindo a popularidade, né? Entendi. Tiago, como é que você faz quando de repente não concorda com alguma ação da administração, mesmo sendo da situação? Como é que você lida com isso? Algumas coisas, e às vezes não é nem uma decisão do governo, mas algumas coisas que acontecem de forma autônoma pelas secretarias ou algum processo administrativo que já corre de uma forma que a gente acha que deva fazer a mudança, eu tenho uma abertura muito grande com o vice-prefeito, com o Rodrigo Krieger e com a prefeita Fabiola. E eu procuro fazer esses questionamentos, vamos dizer assim, de uma forma tranquila e pessoal mesmo. Evito de ter esse desgaste, até porque, Moreto, nós temos que apontar o erro e fiscalizar. Mas nós somos da base da prefeita. Eu acho que o que a gente puder fazer para que ajude e evite que aconteça determinadas coisas, a gente tem que fazer de forma pessoal. Nós temos aqui hoje na Câmara a seguinte situação. Somos 2 do PSDB, eu sou da base, e parece que o vereador Mourinho se comporta como oposição. Então, ao contrário dele, que leva para plenário, que leva para Facebook, eu prefiro sentar e levar a questão primeiro para a prefeita. Tá, e foi importante demais você ter feito essa colocação, Tiago, porque se existe uma Câmara heterogênea, eu acho que a de Votorantim é uma das mais heterogêneas. Porque nós temos aí integrantes de um mesmo partido que não votam igual, começa por aí. Tem aquele que se diz da situação, mas age como se fosse de oposição, né? Sim. E tem aquele que não está nem aí com o seu partido, ideologicamente falando. Ele quer administrar, ele quer autonomia, ele quer liberdade. Você tem um perfil definido nesse sentido ou não? Vai de acordo com o que a coisa acontece aí? Não, eu tenho. Eu fui eleito pelo PSDB com a prefeita Fabiola e assim vou fazer até o final. Mantenho a minha postura, a convicção com quem eu conversei com a população, porque eu acho que é o seguinte, Moreto, se há algo de muito gravidade, é óbvio, nenhum vereador é louco de não investigar, de não apontar o erro, imagina, lógico que nós vamos fazer isso. Agora, o que a gente percebe aqui, às vezes pela imaturidade, pela inexperiência, acaba colocando a carroça na frente dos bois. Nós acabamos de vir do processo eleitoral, e quando você apoia um determinado candidato para o executivo, como é o caso da prefeita que venceu as eleições, você não pode, em 2, 3 meses, dizer que você é oposição, que você está contra, é uma coisa meio sem lógica. E você falou bem dessa questão heterogênea. Nós temos aqui, esses dias até o jornal Gazeta de Votorantim trouxe uma matéria. Os partidos aqui, eles estão meio que divididos. Então, todos os partidos, praticamente, um vota a favor e o outro vota contra, né? E vamos lembrar que quem comanda o Legislativo, quem é o presidente, é do Partido dos Trabalhadores. Se você for analisar ideologicamente, não tem nada a ver com o PSDB. Não, a mesa da Câmara é o presidente do PSDB, do PT, eu do PSDB e o rapaz do PMN. Nada a ver. Tá, mas o bom é que vocês se respeitam. Acho que isso é fundamental, né? Sim. Bacana, isso independente do partido. Tá certo. Tiago, o que está na sua mesa? O que é prioridade? Mesmo num processo de recesso que vocês entram agora, mesmo com a pandemia em andamento, mesmo com essas cobranças todas, eu sei que o secretariado é extremamente exigido, a população fica cobrando o tempo todo, não só da prefeita, mas dos secretários também, e até de vocês vereadores, porque quando a política na cidade não vai bem, dá a impressão que o pessoal generaliza, olha, a culpa é de todo mundo, não importa de que partido seja, né? Como é que vocês lidam com isso? Sim. Assim, Moreto, nós estamos em recesso apenas de sessão parlamentar, verdade, né? Então o gabinete está funcionando, inclusive eu estou aqui do gabinete, tem pessoas já aguardando para falar com a gente, e a gente, além de dar esse atendimento à população, nós estamos trabalhando junto às secretarias. Por exemplo, hoje eu estou me reunindo com o pessoal da Guarda Municipal, nós estamos tendo algumas situações ocorrendo ali na Vila Dominguinho, em questão de falta de segurança, alguns comércios sendo assaltados e tal. Então o pessoal nos procurou semana passada, eu mandei já um ofício ao 40º Batalhão Polícia Militar, agora estou indo falar com o comandante Leonardo na Guarda Municipal hoje à tarde. Isso eu acho que é uma prioridade porque é algo bem urgente que tem acontecido. Eu acho que aumentar o policiamento ali, as rondas, ela é importante. Estou indo agora no início de agosto também para a Nesp, para pleitear mais alguns recursos aí, há uma promessa de pelo menos mais 200 mil para a infraestrutura aí da cidade. Então a gente está dando prioridade, para mim particularmente, para o meu gabinete, no recesso não tem mudado nada, entendeu? E a gente tem tocado o nosso ritmo de trabalho.
Maravilha. Tiago, algo que você queira colocar, que eu acabei não perguntando, e já deixando o convite para você, passando essa fase complicada que nós estamos vivendo, de isolamento, de protocolo e tudo mais, o café é por minha conta aqui, você vem fazer uma visita aqui na Unopar para a gente, ok? Opa, muito obrigado, fico muito feliz, Moreto, não vejo a hora de conhecer os estúdios de vocês aí, que é novo agora, né? Opa! Até Carlinhos Nau, eu dou aula para a filha do Carlinhos Nau. E o Carlinhos falou, vamos visitar a estrutura da gente lá, eu falei, qualquer hora eu vou. Eu quero aproveitar aqui para deixar um abraço a todos os ouvintes aí e dizer que meu gabinete está à disposição de cada um. Tá certo, ainda bem que é para filha. Se fosse para o pai, você ia ver o trabalho, você se arrependeu disso. Tá bom, Tiagão, um abraço, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo e estamos sempre às ordens, microfone ligado por aqui, tá bom? Tudo bem, muito obrigado, Moreto. Obrigado. Abraço. Aí é nosso Tiago Schiming, PSDB, tá? É da base, tá? É da situação.